Navegação, neste módulo são abordados os livros A Navegação, a Ciência e a Arte, mais conhecido pelo nome do seu autor, que é o Miggins. O outro livro também abordado nesse módulo é o Bridge Team Management, mais conhecido como BTM, que é o gerenciamento do pessoal do passadiço. E também é abordada a Norman 17 da DHN, a Norman que trata de sinalização náutica da Diretoria de Hidrografia e Navegação. No livro do comandante Miggins é estudado como o navegante pode determinar a sua posição no mar em navegação costeira, as outras formas de também determinar a sua posição através da navegação estimada, que é uma navegação considerada de forma mais simples, e não demanda de instrumentos sofisticados. É também apresentado como o navegante pode determinar a sua posição através de marcações sucessivas e a utilização dos empregos de linha de segurança para fazer uma navegação segura. Além disso, é apresentado neste módulo os instrumentos náuticos utilizados a bordo, tanto para o navegante realizar a sua navegação, determinando a sua posição quanto no mar, quanto também utilizados para determinar as linhas de posição de segurança, que é um artifício para o navegante garantir que está navegando em águas seguras. Então todos esses instrumentos náuticos também são abordados neste livro, neste módulo. Além disso, também é tratado neste módulo a navegação fluvial, ou seja, as técnicas de navegação fluviais que são específicas para quem navega em rio, diferindo muito da navegação marítima. Então, é abordado também nesse módulo todas as técnicas, como elas devem ser desenvolvidas numa navegação fluvial, que é bem específica. Na publicação Norman 17 da DHN, Sinalização Náutica, lembrando que uma Norman são normas da autoridade marítima e DHN é Diretoria de Hidrografia e Navegação, essa publicação trata de sinalização náutica. Então apresenta todos os sinais náuticos que são utilizados pelo navegante para se orientar no mar, seja numa aproximação de um porto, seja por passar por uma área que tenha perigos. Então, a publicação apresenta todas as sinalizações náuticas com suas características e detalhes, para que o navegante saiba, quando no mar, interpretar essas informações e utilizá-las da melhor forma para uma navegação segura. O livro BTM, o Bridge Team Management, é um livro bastante completo. Ele trata, desde o início do seu capítulo, de como o navegante deve planejar e avaliar os riscos de sua viagem. Depois o livro ele vai por etapas, Primeiro ele faz a avaliação e o planejamento da derrota, depois ele descreve como o navegante deve executar a sua derrota e monitorar depois, quando no mar, a derrota da viagem em questão. Então é um livro bastante completo, trata desde do planejamento até a execução e monitoramento da derrota e inclui também alguns capítulos, um para tratar de quando o prático está a bordo, como deve ser feita a navegação quando o prático está a bordo, e também tem um capítulo que trata dos equipamentos que são utilizados no passadiço de forma integrada na navegação hoje moderna. Módulo Navegação 2. Nesse módulo são abordadas publicações RIPIAN, Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar, Norman 02 da DPC, Normas da Autoridade Marítima, feita pela Diretoria de Portos e Costas, a IMO Alpha 1106, que trata de um equipamento chamado AIS, a IMO Alpha 817, que é ECDIS, a Norman 26 da DHN, que é Normas da Autoridade Marítimas da Diretoria de Hidrografia e Navegação, e alguns capítulos do livro A Navegação, a Ciência e a Arte, do comandante Miggins. A Norman 2 da DPC, Normas da Autoridade Marítima, da Diretoria de Portos e Costas, nesta publicação, o que é estudado são algumas regras que são adicionais ao RIPIAN, ou seja, são as normas para o tráfego marítimo elaborado pela DPC, Diretoria de Portos e Costas, para a navegação interior. São aquelas que não são em alto mar. O RIPIAN ele engloba todas as navegações, embarcações de alto mar. A Norman 2, ela é um complemento ao RIPIAN para a navegação interior, ou seja, nos rios, nos lagos, nas navegações que são consideradas navegações interiores. RIPIAN, ou Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar, é um regulamento que descreve todas as regras de tráfego marítimo, similares às que a gente tem de regras de trânsito para os carros. Então, o RIPIAN são as regras para serem aplicadas e seguidas pelos navegantes para evitar abalroamento, que seria a colisão de duas embarcações, em todas as condições, seja ela quando o tempo estiver bom, quando estiver com visibilidade restrita, e também nessas regras são abordados quais são as sinalizações, os sinais, sejam eles luzes ou sonoros, que as embarcações devem empregar também para aplicar-se essas regras. A IMO Alpha
817 trata do Equidiz. O Equidiz é um sistema de informação de exibição de cartas eletrônicas. Então hoje, muitos navios modernos, né, que têm a bordo instalado esse sistema, não utilizam mais as cartas em papel. Então o navegante, para planejar, traçar sua derrota, monitorar executar e monitorar a derrota, precisa de cartas náuticas. Elas podem ser em papel ou podem ser eletrônicas. O Equidiz é justamente um sistema, né, que pode exibir essas cartas eletrônicas para a utilização do navegante, para planejar, executar e monitorar a sua derrota. IMO Alpha 1106 trata do AIS, que é um equipamento de identificação automática dos navios. É um equipamento moderno que hoje as embarcações utilizam a bordo, que serve para transmitir informações sobre a embarcação e receber também as informações de outras embarcações, como o nome da embarcação, a velocidade que essa embarcação se encontra, qual é a derrota, o trajeto que a embarcação está seguindo. Então, é um equipamento muito importante hoje na navegação e que os navios hoje modernos, né, todos têm que ter instalado, e facilita muito a navegação através dessa transmissão de informações entre navios. Norman 26 da DHN trata do serviço de tráfego de embarcações, ou seja, do VTS, né? Em inglês é VTS, Vessel Traffic Service, e do português, Serviço de Tráfego de Embarcações. Tá? O VTS é um serviço que pode ser implementado por uma autoridade portuária para ajudar e controlar o movimento de portos que são altamente, têm um tráfego intenso, ou então em portos em que seja necessário, né, o controle e fiscalização dos navios navios tanques, navios gaseiros, onde exista risco de poluição. Então é basicamente um serviço de tráfego das embarcações, controlando, monitorando, provendo informações e serviços também em áreas que sejam altamente densas ou tenham a necessidade com relação a um risco de poluição muito grande. Do livro A Navegação, a Ciência e a Arte, do comandante Migues, neste módulo são abordados os capítulos 14, que trata de navegação radar, que é apresentado o que é um equipamento radar, como funciona, quais são as frequências e como ele é utilizado na navegação. No capítulo 37 do comandante Migues, trata de navegação por satélites. Então, nesse capítulo, ele é apresentado, né, o que é uma navegação por satélite, e é detalhado a navegação através do GPS, que faz parte do sistema de satélites norte-americanos. Então, nesse capítulo, é descrito como o navegante pode utilizar o sistema GPS para a sua navegação, além de descrever também como funciona um sistema GPS. Outro capítulo abordado é o capítulo 38, que trata de navegação batimétrica. Então, é definido nesse capítulo o que é uma navegação batimétrica, que é utilizar do equipamento ecobatímetro ou outros equipamentos a bordo, que são explorados nesse capítulo, para verificar a profundidade, né, onde o navegante está, para conseguir fazer uma navegação. É um outro tipo de navegação também utilizada a bordo. Por último, nesse módulo é abordado o capítulo 42, navegação em mau tempo. Então, esse capítulo ele aborda o que o navegante deve fazer quando se encontrar em condições de ventos fortes, furacões, grandes ondas, né, quais são as técnicas empregadas para navegar na presença de mau tempo.